Gravando, senhor presidente. Obrigado, Gerson. Bom dia a todos. Hoje, 5 de setembro de 2025, 8 horas e 35 minutos. Estamos começando o início da sessão de julgamento da 7ª Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos do Estado de São Paulo. Agradeço a presença de todos. Doutora Luciana, bom dia. Doutora Maria Selma, doutor Henrique, pela representação fiscal, doutora Maria Cláudia, e na pessoa dos advogados aqui presentes, que o doutor José Luiz, que está com a câmera aberta, e a doutora Ana Carolina também, no meu bom dia, e vamos dar início à sessão de julgamento por meio do processo da RECT, a IM 4.146.078. A doutora Maria Selma é a relatora, é um retorno de vista. Doutora Luciana tinha levado em vista. Doutora Maria Selma, gostaria de contextualizar um pouquinho antes de passar o voto de vista, ou prefere que a doutora Luciana passe a leitura do voto de vista, doutora? Olha, presidente, bom dia a todos. Eu entendo que é desnecessário, porque o assunto já está bastante conhecido, né? Eu prefiro que a doutora Luciana já profira o voto de vista. Tá bom. Só para contextualizar, doutor José Luiz, a matéria já é conhecida porque semana passada a gente julgou um processo da mesma matéria, tá bom? Perfeito. Obrigado. Pois não, doutora Luciana, fica à vontade. Ok, presidente, mais uma vez, bom dia a todos. Como o presidente falou, é uma matéria já conhecida da Câmara, vou tentar fazer, meu voto está um pouco longo, vou tentar fazer um resumo, né? Então, eu já inicio no item 4, né? No item 3, trata-se de recurso ordinário, de recurso de ofício interposto contra a decisão de primeiro grau, que julgou parcialmente procedente ainda. Ao analisar a matéria trazida do julgamento, a luz do juiz relatora se posicionou no sentido de conhecer o recurso de ofício e negar-lhe provimento, e conhecer e dar parcial provimento do recurso ordinário interposto. Com a devida vênia, a eminente relatora abre divergência quanto ao entendimento firmado acerca do apelo ordinário. Eis as minhas razões. De início, vale registrar que o presente lançamento de ofício decorre do plano de trabalho de operações incomuns, cruzamento CIAP, GIA-EFD. No item 1, imputa-se ao autuado a conduta infracional de apropriação indevida de crédito CMS em razão de lançamentos efetuados nos registros fiscais de controle de crédito CMS do ativo permanente, CIAP, após extinguir-se o direito ao crédito. A autoridade fiscal explana que os referidos lançamentos teriam ocorrido após 5 anos contados da data de emissão do documento fiscal que se refere à aquisição dos bens destinados ao ativo permanente, créditos tomados de forma extemporânea. O item 2 do auto de infração versa sobre a apropriação indevida de crédito CMS decorrente de lançamentos indevidos no CIAP por decadência e falta de apresentação do CIAP. A acusação fiscal, objeto do item 3 do AIM, é a apropriação indevida de crédito CMS apropriado no valor total de CMS destacado na nota fiscal eletrônica da entrada do estabelecimento de bem destinado ao ativo permanente. Referidos lançamentos ocorreram em valores superiores e não respeitando a razão de 1,48 avos por mês. E, por fim, a acusação fiscal objeto do item 4 é a apropriação indevida de crédito CMS lançados no CIAP de itens do ativo fixo que não permite aproveitamento, parte, peças, ferramentas e veículos, devido à aquisição de ativo permanente não relacionado diretamente com o setor de industrialização, produção, comercialização, prestação de serviço do estabelecimento. O primeiro ponto que eu trato é a apropriação extemporânea de crédito. Em seu apelo recursal, o autuado aduz que o prazo de 5 anos para aproveitamento de crédito ativo mobilizado deveria ser contado a partir do momento em que se inicia o seu aproveitamento, e não a partir da data da emissão da nota fiscal. No seu sentido, se a contagem se desse em conformidade com o entendimento do fisco, os contribuintes teriam tão somente 1 ano para iniciar a tomada do crédito à razão de 1,48 anos. E aqui, por brevidade, eu recordo e apresento, mutatis mutandis, as considerações que fiz sobre a matéria, por ocasião do julgamento 4133943-5 pela primeira Câmara desse Tribunal, que foram acolhidas por unanimidade por aquele referido colegiado. Primeiramente, eu faço a distinção entre o crédito físico e o crédito financeiro, e eu digo, então, que o benefício do crédito, o direito ao crédito de operações destinadas ao ativo permanente, trata-se, então, de um benefício tributário não assegurado diretamente pelo texto da Constituição, mas pela legislação infraconstitucional, então não guarda conexão com o princípio da não cumulatividade.
Fala, então, sobre o Instituto da Decadência, né, que visa dar concreção e efetividade ao princípio da segurança jurídica, do artigo 23 da Lei Complementar, que trata do direito ao aproveitamento de crédito. E já avançando um pouco, né, já chego aqui no ponto que é levantado, né, no recurso ordinário, né, que, na verdade, não se trata, então, 1,48 né, estabelecido pela lei, né, o crédito do valor do imposto referente à entrada de bens destinados a integrar o ativo imobilizado deve ter a sua primeira fração lançada para operação a partir do momento que os bens entrarem em operação e iniciar a produção de mercadorias regularmente tributados pelo ICMS, devendo o lançamento do crédito ser realizado durante 48 meses consecutivos. Contudo, a mera sujeição a termo não significa que estejamos a tratar de verdadeiro direito ao crédito ou que se configure com verdadeira expectativa de direito. Não se confunde com a expectativa, a condição nem o termo. Então, consoante o artigo 131 do Código Civil, o termo inicial suspende o exercício, mas não a aquisição do direito. E já faço, então, remissão ao item 147 do voto, né, desse voto, que eu faço a distinção, né, entre o direito ao crédito, né, no artigo 61, parágrafo 1º e 3º, no RICMES, né, que seria o direito verdadeiro, né, que tem um vetor tempo, que seria a decadência, 5 anos, da data da emissão do documento fiscal, que não se confunde com o direito à apropriação de crédito relativo ao bem permanente, que seria o exercício do direito sujeito a termo. Então, essa distinção que eu faço, que teria como vetor a depreciação do bem. Então, contaria 48 meses da entrada do bem no estabelecimento. Então, já indo, então, ao item 16 do meu voto, eu digo que tais considerações compõem o pano de fundo do que se segue. Atendo-me ao caso concreto, observo que o autuado aponta aquilo que seria uma dúvida. Se o prazo de 5 anos for para a utilização de todo o direito creditório, então o sujeito passivo a adquirir um bem para o seu ativo imobilizado terá apenas 1 ano para iniciar a tomada do crédito à razão de 1,48. Entendo que a resposta para a arguição recursal ressai da interpretação sistemática e teleológica do dispositivo do regulamento do ICMS em questão. Sobre a ótica da interpretação sistemática hierárquica, a norma analisada pelo seu contexto dentro do ordenamento jurídico, não há dúvidas quanto à observância do princípio da hierarquia das leis e a harmonia entre os mencionados dispositivos do regulamento do ICMS e as regras estabelecidas pela Lei Complementar 8796, que estabelece normas gerais relativas ao imposto. E aqui, então, eu trago o artigo 20 e o artigo 23, da Lei Complementar 8796, e digo que não há que se olvidar que, no âmbito da administração pública tributária, vigora o princípio da legalidade estrita, não podendo a autoridade desbordar os limites impostos pela lei. Em outro giro, eu faço uma reflexão sobre a controvérsia posta a partir da ótica da interpretação teleológica, concentrada nos objetivos e finalidade da norma jurídica, dirigindo sua atenção para os bens jurídicos tutelados. Penso que a dúvida aventada pelo contribuinte se dissipa ao trazer o olhar para 2 pontos que entendo compor o racional da norma em debate. No meu sentir, o prazo de 48 meses estabelecido pelo artigo 61, parágrafo 10, item 1 do RICMES, trata-se de uma simplificação legislativa, baseada em uma média razoável de vida útil dos bens, para garantir praticidade e eficiência do sistema de tributação. Embora a legislação do ICMS não faça uma vinculação explícita à depreciação contábil, é cabível a apreensão de que o prazo de 48 meses para a apropriação do crédito do imposto sobre o ativo imobilizado tenha por base uma estimativa da vida útil média dos bens. De toda sorte, a adoção de um prazo fixo e padronizado reflete uma necessidade de simplificação dos procedimentos, de facilitação do controle fiscal, de garantia do uso produtivo do bem. Simplifica-se os procedimentos na medida em que todas as empresas, independentemente dos bens que adquirirem, devem cumprir a mesma regra de apropriação do crédito. Facilita-se o controle fiscal porque o fisco não precisa analisar as taxas de depreciação contábil de cada bem, basta verificar o cumprimento do prazo de 48 meses. E ao se utilizar a data de entrada do estabelecimento como termo inicial para o creditamento, se busca assegurar que o crédito só será concedido para empresas que realmente utilizem o bem em sua atividade fim. Por outro lado, a questionada diferença de 1 ano entre o prazo decadencial e o prazo para crédito do ativo imobilizado pode ser entendida como resultado de uma harmonização prática entre o tempo, que muitas vezes é necessário para se colocar o bem em uso, e o tempo estipulado para aproveitamento do crédito, o que se dá sob a baliza do prazo decadencial. Conforme ressabido, fase pré-operacional dos bens do ativo imobilizado é um período entre a aquisição, a data de emissão do documento fiscal, e a data de entrada do bem no estabelecimento. Trata-se de uma fase de preparação que envolve uma série de etapas iniciais para garantir que o bem seja instalado, testado e esteja pronto para a operação.
A diferença dos prazos em questão se afiguraria, assim, como reflexo dessa estrutura, desse todo harmônico, a garantir que o contribuinte não perca o direito ao crédito do imposto, mesmo em caso de implantação mais longa do bem, e a permitir que o controle fiscal seja mais objetivo. O exercício do direito ao crédito inicia com o uso e deve terminar no prazo de 48 meses. Em outras palavras, no cenário que aqui se delineia, o questionado período de 1 ano configuraria uma margem de segurança a permitir que o ativo cruzasse a fase de pré-operacional sem prejuízo do exercício do direito ao crédito. Um período de 1 ano é uma estimativa razoável, um meio termo, considerando-se a regra aplicável à maioria dos casos. Aqui eu faço um infográfico, né, retratando uma das conformações fáticas possíveis do que apreende-se racional da norma subexame. Então, da emissão do documento fiscal poderia ter até 1 ano, ou seja, uma fase pré-operacional, bem poderia entrar em testes, tem 1 ano para isso, para você poder se creditar, né, a partir da entrada do bem no estabelecimento, ainda teria 48 meses para o crédito. Isso tudo dentro da baliza da decadência de 5 anos. Enfim, a interpretação da norma tributária de regência, não apenas com foco naquilo que aqui se afigura como finalidade, mas, sobretudo, na irrefutável harmonia do ordenamento jurídico e no indelével princípio constitucional da legalidade, conduz a uma conclusão. Não é possível acolher o entendimento recursal de que o prazo de 5 anos para o aproveitamento dos créditos ativos mobilizados deve ser contado a partir em que se inicia o seu aproveitamento, e não a partir da emissão da nota fiscal. E, para lá das considerações assim expendidas, o que me parece relevante destacar é que a supracitada decisão da primeira Câmara Julgadora, que eu trouxe, né, que eu colacionei, foi submetida ao crivo da Câmara Superior em decisão recente, né, 10 de abril de 2025, que sido mantida por aquela corte no base no voto da doutora Cacilda Peixoto, que é que eu transcrevo. Passo, então, ao outro ponto da arguição recursal, né, que diz respeito à não apresentação do CIAP, né, nos respectivos AFDs. No que tange especificamente o item 2, o autuado não logra explicar o motivo da não escrituração do CIAP, mas argumenta que o fisco estaria a confundir os requisitos de fruição de crédito, aquisição do bem com o ICMS destacado na nota fiscal, com deveres instrumentais. Eu digo que razão não assiste autuado, conforme ele sabia, o direito ao crédito do imposto não é absoluto, incumbindo ao contribuinte do cumprimento dos requisitos previstos na legislação, ou nas palavras do inciso 1 do artigo 373 do Código de Processo Civil, o ânus probatório do fato constitutivo do seu direito. E digo que, no âmbito paulista, o parágrafo 1º do artigo 61 do RICM estabelece que o direito ao crédito do imposto condiciona-se à escrituração do respectivo documento e ao cumprimento dos demais requisitos previstos na legislação. Rememora-se que a empresa inscrita no cadastro do contribuinte ICMS, quando sujeita ao regime periódico de apuração, está obrigada à escrituração fiscal digital, nos termos do artigo 1º da Portaria CAT 147 de 2009. E que, nos termos do artigo 1º da Portaria CAT 25 de 2001, o controle de crédito ativo permanente (CIAP) se destina ao controle do crédito do imposto relativo à aquisição de bem destinado a ativo permanente. No caso, como muito bem observou o juízo de Piso, em momento algum o fisco confundiu os requisitos de fruição de crédito com deveres instrumentais. A glose de créditos ocorreu em virtude do contribuinte não ter apurado o valor do ICMS nos termos da legislação vigente, deixando de apresentar a apuração CIAP das respectivas FDs. No que tange a diligência promovida por esta coluna da Câmara Julgadora, não se pode deixar de mencionar a manifestação da douta representação fiscal, que acertadamente observa: as opiniões exaradas no relatório técnico não foram lastreadas na totalidade dos documentos, haja vista que a recorrente não apresentou o CIAP de 2013 e 2014. E mais que isso, né, as opiniões sugerem que o fisco aceite como prova controles internos na recorrente, planilha Excel, diferentes daqueles que a legislação impõe como obrigatórios para justificar o direito ao crédito, bloco G. De certo que a inobservância das condições estabelecidas pela legislação de regência evidenciada nos autos impede a pretendida convalidação dos créditos tomados pelo contribuinte. Passo, então, ao próximo ponto, na impossibilidade de apropriação de crédito sobre bens do ativo permanente em parcela única. No que tange aos créditos decorrentes dos bens do ativo permanente aproveitados em parcela única, objeto do item 3, melhor sorte não logra autuado. Há que se observar que a norma estabelecida no artigo 61, parágrafo 10º, item 1 do RICMES, visa espelhar o uso econômico do bem, assim como equilibrar o fluxo de arrecadação do imposto. Não se olvide que a apropriação do imposto em parcela única implicaria a compensação desse crédito contra débitos próprios, gerando uma queda abrupta na arrecadação daquele mês, sobretudo em se tratando de bens de alto valor. A compensação tributária deve ocorrer de forma diluída, ao longo de 48 meses. No caso, é o próprio autuado que reconhece a incorreção do seu procedimento, quando aduz que, ainda que o procedimento tenha sido equivocado, houve mera postergação do pagamento do ICMS. Não obstante isso, argumenta que foram realizadas aquisições por ativo mobilizado, conforme o CFP 5101 e 4101, nos termos da disciplina do inciso 2 do artigo 29 do DDTT,
da ato das disposições transitórias, né, do ICMS, razão pela qual faria jus à apropriação integral em parcela única dos créditos relativos a essas operações. E aqui eu transcrevo o que diz o dispositivo, né? Nas operações com bem destinado à integração do ativo imobilizado, o estabelecimento industrial que os adquirir diretamente de seu fabricante localizado nesse estado poderá apropriar-se integralmente de uma só vez do montante correspondente ao crédito do imposto relativo a essa aquisição. Todavia, como bem observou a representação fiscal na esteira da manifestação da autoridade fiscal, o fisco constatou que a autuada não adquiriu as mercadorias diretamente do fabricante, mas sim de empresas revendedoras. E aqui a representação fiscal traz alguns exemplos. Em contraponto, o autuado argumenta que desde a sua defesa teria evidenciado que se apropriou de crédito relativo à aquisição de bens adquiridos de fabricantes, como se já se vê nos mencionados anteriormente. E aqui o contribuinte traz alguns exemplos, né, de que teria adquirido os bens diretamente de fabricantes. Em que pese os argumentos recursais, melhor sorte anular o autuado. Nesse ponto, peço atenção para o seguinte trecho do pronunciamento da Consultoria Tributária da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo por meio da consulta 304 de 2014. Abro aspas. Para que o estabelecimento industrial paulista dos setores relacionados no parágrafo 3º do artigo 29 do DDTT do RICMUS possa se valer da faculdade prevista no inciso 2 do artigo 29 referido, é necessário que, além das demais condições previstas no parágrafo 1º desse dispositivo, sejam satisfeitas duas condições cumulativas. A primeira, que a aquisição do bem destinado à integração do ativo imobilizado pelo estabelecimento industrial seja feita diretamente de fabricante paulista, seria o inciso 2. Mas também que o bem tenha sido produzido em estabelecimento localizado nesse estado. Parágrafo 1º, item 5. Como bem se vê, para o enquadramento na hipótese prevista do dispositivo evocado, caberia ao contribuinte o ônus da comprovação ao atendimento de todos os requisitos da norma, inclusive a circunstância de os bens terem sido produzidos em estabelecimento localizado nesse estado, o que não se configurou no caso dos autos. Por fim, é certo que, ante a flagrante afronta a dispositivo legal, não há como se afastar a exigência fiscal sobre mera alegação de ausência do prejuízo ao fisco, né? É que eu trago uma jurisprudência da Câmara Superior. E passo, então, ao próximo item, do aventado direito de aproveitamento do crédito do imposto decorrente da aquisição de ativo permanente. E falo sobre precariedade tributária, probatória. A acusação fiscal objeto do item 4 é a apropriação indevida de crédito CMS lançado no CIAP de itens do ativo fixo que não permitem o aproveitamento, peças, partes e peças, ferramentas e veículos, devido à aquisição de ativo permanente não relacionado diretamente com o setor de industrialização, produção, comercialização e prestação de serviço de estabelecimento. Em sua peça defensiva, o autuado informou que, abro aspas, ao analisar a situação, verificou que exclusivamente o item de acima, de fato, pode ter cometido algum equívoco em relação à tomada de crédito em relação à parte do valor. E diz que, em ato de inequívoca boa-fé, realizou o pagamento de parte do item D da autuação, e isso foi bem observado pela relatora, né, que consignou que foi juntada uma guia de recolhimento, que houve manifestação fiscal sobre isso, o julgamento foi convertido em diligência e foi certificado pela autoridade competente. Porém, foi consignado não ser suficiente para a extinção total do item. Contudo, é relevante destacar que o autuado não aponta as operações que reconheceu, não se referirem a bem do ativo permanente relacionado com as suas atividades. Malgrado isso, em seu apelo recursal, o autuado deduz que os bens que geraram os créditos glosados que integrariam a sua atividade, bens que se referiam, em síntese a equipamentos, tais como balcão, contêineres, kits de troca, disjuntores, anéis, aponta como bens que integrariam seu processo produtivo fotocélula, misturador, esteira de transferência, cone de extrusão, extrusora, cortadeira eletrônica, esteira para sistema de rejeitos e contêiner de segurança. A propósito, quanto às condições necessárias à configuração do pretendido direito ao crédito do imposto, veja o segmento do pronunciamento da Consultoria Tributária por meio da resposta à consulta 28475 de 2023. O item 1 da resposta diz: somente pode ser classificado como bem do ativo imobilizado o bem cuja expectativa de permanência no estabelecimento exercendo função de bem na produção ou fornecimento de mercadoria ou serviços seja maior do que um período. E segundo, confere direito ao crédito do ICMS apenas os bens relacionados à produção, comercialização de mercadorias ou prestação de serviços tributados pelo ICMS. Contudo, no caso dos autos, impede observar que a descrição dos bens apresentados pelo autuado tem força probante de documento unilateral, e não de laudo pericial. O documento elaborado unilateralmente pelo contribuinte, que busca dele se beneficiar, não se reveste de força probante capaz de ensejar o cancelamento da respectiva exigência fiscal.
Na verdade, caberia a ele, contribuinte, demonstrar a comprovação do direito ao crédito, providenciando, apresentando, juntamente com sua defesa, laudo pericial elaborado de forma independente que demonstrasse suas razões. Relevante destacar que o laudo elaborado pela empresa, pela Gana, sequer expressa opinião acerca dos aludidos itens. O que diz o laudo? Sendo assim, para validar o valor de R$ 335.471,07, será necessária análise junto ao time técnico da empresa em relação aos critérios de classificação do ativo imobilizado. Tem-se, portanto, a precariedade probatória da defesa, ou melhor dizendo, a carência e insuficiência de provas robustas capazes de convencer esse juízo da verdade dos seus argumentos. Veja-se, por exemplo, que, embora o autuado afirme que o produto fotocela se mostra essencial para que seus produtos sejam devidamente embalados e etiquetados, não traz qualquer elemento capaz de esclarecer se, de fato, estamos a tratar de um equipamento cuja expectativa de permanência no estabelecimento, exercendo a opção de bem na produção de mercadoria, seja maior do que um período, ou se estaremos diante de um mero dispositivo de automação, um sensor, que poderia ser classificado como parte ou peça do equipamento, circunstância que, possivelmente, seria esclarecida por um laudo pericial independente. A propósito, no que tange às alegadas peças utilizadas para reposição, troca e reparo do maquinário utilizado para reconhecer o processo produtivo, cabem algumas considerações. De plano, cumpre destacar que a mera entrada isolada de partes e peças do estabelecimento, por si só, não se enquadra na definição jurídica e contábil de ativo imobilizado. O subconjunto de bens destinado de modo permanente à produção de serviços, de bens e serviços que constitui o objeto da empresa e manutenção das atividades da sociedade empresária, que eu estou trazendo uma doutrina. Não pode ser integrado no ativo do estabelecimento, ainda que relativas a máquinas de produção, aquisições de peças adquiridas para reposição periódica por desgaste ou quebra, consoante o restou aclarado nos itens 14 e 17 da edição normativa CAT 01 de 2000. A par disso, eu também trago aqui uma resposta da consultoria tributária, no mesmo sentido, 18.184 de 2018, e digo que, como se vê, conquanto diligente da controvérsia seja eminentemente probatória, não existe nos autos a demonstração de que as aquisições das partes e peças que ocorreram conjuntamente com a máquina, com os equipamentos a que se destina, sua vinculação à vida útil ao respectivo ativo imobilizado. Destaque-se a posição pacífica desse Tribunal Administrativo a impossibilidade de aproveitamento de crédito destacado na nota fiscal em operações de aquisição de parte e peça para reposição e manutenção. E aqui eu trago a decisão da Câmara Superior no AIM 4056-201-3. Passo, então, a alegação de que houve um erro na apuração do débito fiscal objeto no item 1. O autuado sustenta a existência de erro de apuração do débito fiscal objeto do item 1, que teria majorado a cobrança em R$ 93.563,64, o que estaria evidenciado no relatório elaborado pela GAN. Diz que a GAN aponta uma diferença decorrente da consideração pelo fisco da base de cálculo integral do ICMS em vez da base de cálculo do tributo com a influência do coeficiente entre as saídas tributadas e as saídas totais. No cenário delineado, 2 pontos se põem em destaque. O primeiro concerne ao fato de que o autuado não logrou explicitar o suposto normativo a sustentar a sua alegação. O segundo diz respeito à inobservância das disposições do artigo 22 da Lei 13457 de 2009. Veja-se que a norma, posta no parágrafo 1º desse artigo, é cogente ao estabelecer que o sujeito passivo pode contraditar o demonstrativo elaborado pelo fisco, fazendo de forma objetiva, com a indicação precisa do erro e correções encontradas, e com a apresentação da respectiva comprovação, sob pena de se terem por exatos os dados nele constantes. Contudo, o demonstrativo apresentado, as folhas 3588 a 31591, apenas sintetiza a suposta diferença apurada, sem apontar nos autos o suposto probatório correspondente. Dessa forma, não é possível acolher a alegação recursal, porque não acompanhada do substrato fático e jurídico a corporificar a diferença apontada. Assim, é razão de todo o exposto que registra concordância com a manifestação da autoridade fiscal em diligência promovida por esta coluna da Câmara Julgadora. As infrações estão caracterizadas e a autuada não trouxe aos autos nenhuma prova ou argumento que possa não confirmar o trabalho fiscal. Ademais, sendo certo que a realização de diligência é uma faculdade dos órgãos de julgamento, diante de tudo que foi explanado, demonstra-se despiciando a realização da diligência solicitada, razão pela qual indefiro o pedido do contribuinte. Vale rememorar que a autoridade competente certificou o recolhimento de folhas 31452, no montante, que aqui registro, e que ingressou nos cofres públicos, mas ressaltou que não foi suficiente para extinguir o crédito tributário do item 4. Eu digo que a imputação do pagamento do valor recolhido deve se dar com fundamento no artigo 132, parágrafo 1º e 2º do decreto 54486 de 2009. Ao fim, é com arrimo na circunstância faz probatória dos autos, na legislação de regência e na consolidada jurisprudência da Câmara Superior do TIT, que, renovando o bênus, a legislatora vota no sentido de conhecer e negar provimento ao apelo ordinário,
No mais, registro concordância com o voto de relatoria pelo conhecimento e não provimento do apelo de ofício. É como voto, presidente. Obrigado, doutora Luciana. Como a doutora Luciana já havia adiantado, o voto é longo, tá? A matéria já foi julgada em decisão anterior, na semana passada. A doutora Maria Céu gostaria de se manifestar, fica à vontade. Sim, presidente. Considerando... Parabenizo a doutora Luciana pelo brilhantismo do voto, né? Claro, como sempre, muito bem elaborado. Mas eu vou manter meu voto porque eu entendo que a jurisprudência, nesse caso, ela tem entendido que o prazo prescricional de 5 anos, no artigo 168, ele conta da data da entrada da parcela que se torna aproveitável. Então, eu entendo também que 1,48 é um crédito autônomo e com prazo prescricional assim próprio. Diante do laudo técnico apresentado pela autuada, eu reconheço e conheço com ênfase essa prova, até porque eu entendi que foi assim muito justa. Ele pede a exclusão, ele mostra, na verdade, a exclusão dos que estão indevidamente creditados. E resta somente, então, aqueles que, de fato, a legislação acolhe a prescrição de 5 anos. Então, só a minha manifestação, presidente. Obrigada. Obrigado, doutora Maria Anselmo. Doutor Henrique, gostaria de se manifestar? Obrigado, senhor presidente. Bom dia a todos. Apenas para parabenizar o excelente voto apresentado pela doutora Luciana. Realmente essa é uma matéria conhecida. Tem alguns pontos de distinção em relação a alguns casos que nós já vimos, mas já é conhecida. A doutora Luciana já tinha mandado o voto para a gente, então estamos prontos para votar. Obrigado, doutor Henrique. Vou encerrar os debates. Verificando o quórum. Em votação. Doutor José Luiz. Então, o doutor Henrique acompanha a doutora Maria Anselma e eu acompanho a doutora Luciana, tá? A questão aqui é dividida na Câmara, tá? Então, prevalece o entendimento da presidência, tá bom? Perfeito. Critério de desempate. Obrigado. Perfeito. Obrigado, parabéns, doutora Luciana, e bom trabalho a todos. Bom fim de semana. Obrigado. Tchau, tchau. Tenha um ótimo final de semana também. Dando sequência aqui, tem um processo da Volkswagen. O doutor João Pedro está presente para fazer sustentação oral. Consegue nos ouvir, doutor João? Bem? Bom dia a todos. Bom dia. Conseguem me ver e ouvir? Eu sou um pouco enrolado com tecnologia, então não sei se todo mundo consegue me ouvir bem aqui. Estamos ouvindo bem, estamos vendo bem também. Doutora Maria Anselma é relatora, vou passar a palavra à doutora Maria Anselma e depois pode passar diretamente a palavra ao doutor João para fazer sustentação oral. Por gentileza, doutora Maria Anselma. Mais uma vez, bom dia a todos. Trata-se de infração que, por deixar de pagar ICMS, no período de janeiro de 2020 de janeiro, fevereiro, julho a dezembro de 2020, fevereiro de 2021, abril de 2021 e julho e setembro de 2021,
a dezembro de 2021. As notas fiscais eletrônicas modelo 55, relacionadas conforme demonstrativo 1. A autuada foi devidamente apresentada em sua tempestiva apresentou tempestiva defesa, as folhas 349 a 367. A fiscalização se manifestou às folhas 403 e 408. E o julgador de primeira instância proferiu a seguinte decisão. Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, julgo procedente o AIN número tal, lavrado com a infração nos termos do artigo 58, 87, 127, inciso 5, a linha A e B do regulamento do ICMS. Interposto o recurso ordinário, foram encontrados requisitos necessários no recurso, posto isso, foi deferido seu processamento. Diante do pedido da sustentação oral, eu passo a palavra ao patrono, por favor. Bom dia a todos. Eu vou tentar ser bem breve aqui, porque eu acho que esse caso ele já foi bem tratado aqui no recurso de ofício, e para não tentar nessas sustentações reproduzir novamente todo o recurso de ofício, eu queria trazer à luz só um ponto que seria, na verdade, dois pontos, que o primeiro seria o critério do prazo dessa ativação, porque no caso específico da Volkswagen, nós somos os fabricantes desses veículos. Então, esses veículos eles eram ativados a gente considera que eles eram ativados desde a sua produção. E eles sairiam eles ficariam prontos, eles já continuariam ali na fábrica, participando das atividades, como teste. A gente, se considerar o volume de venda da Volkswagen, a autuação em si ela é um universo muito pequeno, perto do volume de venda da Volkswagen, porque realmente são os veículos que a gente usa para teste, verificação de pneu, tem uma série de testes, a gente tem uma pista nossa, e também a gente tem até algumas outras atividades do carro, que seria para produção de conteúdo de marca. A gente faz também umas visitas no nosso pátio, tem diversos empregos desse veículo. Então a gente realmente considera que deveria ser contado da partir do momento que esse veículo fica pronto até a venda. E sendo esse o prazo, a gente verificou que diversos veículos ultrapassam esse prazo de um ano. E um outro ponto também que eu queria trazer uma breve luz aqui seria de que, inegavelmente, esses veículos, no momento de venda, eles são já considerados veículos usados. A gente não pode mais vender como um veículo novo, então a gente acreditaria que não seria aplicável a lógica do ST, por se tratar da venda de um veículo usado. Acho que esses são os dois pontos que eu queria brevemente trazer uma luz aqui no julgamento. Acho que basicamente era isso. Obrigado, conselheiros, pelo espaço, pela oportunidade aqui no julgamento. Passo a palavra novamente a vocês. Obrigado. Obrigado, doutor João, pela brevidade e objetividade da sustentação oral. Passo a palavra à doutora Maria Anselma. Presidente, também eu, na minha fala do relatório, tem o item 2, né, que pela sustentação oral do ilustre patrono, e deixar de pagar o ICMS-ST no mesmo período. Então, eu vou passar aqui ao voto a razão pela qual ele relata sobre o assunto, né? Então, em suas razões recursais, a recorrente reafirma que a maioria dos veículos objeto do AIN teria sido comercializados após transcorrido o prazo de um ano contados da fabricação ou importação, o que faria jus à não incidência de imposto de acordo com o artigo 7º, inciso 14 do regulamento do ICMS, que a manutenção injustificada dessa situação acarretaria enriquecimento ilícito ao Estado. Ainda a recorrente alega que, por ocasião da saída dos veículos, a mesma procedeu ao estorno dos créditos remanescentes, que vinham sendo apropriados à razão de 1,48avos, uma vez que as operações não eram tributadas pelo imposto.
Porém, a fiscalização, ao apresentar o demonstrativo do cálculo tributário, desprezou por completo todos esses créditos de ICMS tornados, gerando ao Estado de São Paulo uma situação de inequívoco favorecimento ilícito e ofensa ao princípio da não cumulatividade. No presente caso, eu entendo que não há razão à recorrente. Não há como acolher os argumentos da recorrente de que o fisco deixou de considerar no cálculo da presente exigência imposto escriturado em seu ativo imobilizado, supostamente tornado na saída dos veículos, onde, nesse sentido, na verdade, a recorrente sugere e requer, na verdade, que o próprio fisco crie um sistema de compensação do imposto e cumpra a função de recompor a sua escrita fiscal. Na verdade, estamos diante de um lançamento de ofício, proveniente de uma autuação da fiscalização que, ao verificar irregularidades, exige o imposto devido nas operações objeto da autuação, não havendo qualquer previsão legal de que o lançamento seja efetuado e de outra forma que não por meio da exigência dos valores devidos com a lavratura do auto de infração. Ainda cabe frisar que o atendimento ao pedido ou exigência da recorrente de, abro aspas, abatimento dos créditos tornados, fecho aspas, implicaria na retificação da escrita fiscal e registros contábeis de apuração do imposto de todo o período das operações, não podendo transferir tal responsabilidade ao fisco. Primeiro, por falta de previsão legal, e segundo e principal, por ser definitivamente obrigação exclusiva do contribuinte, dentro do prazo legal e seguindo as normas aplicáveis ao caso concreto. Já com relação à alegação da recorrente, de que faria jus a não incidência de imposto, de acordo com o artigo 7º, inciso 4º, inciso 14, né? Desculpem, inciso 14 do regulamento do ICMS, uma vez que a maioria dos veículos objeto do AIM teria sido comercializados após transcorrido o prazo de 1 ano, contados da fabricação ou importação. Assim como decidido pelo ilustre julgador de primeira instância, a contagem do período de 12 meses deve se dar a partir da ativação dos respectivos veículos, não havendo qualquer relação com a data de fabricação ou importação. Isto é, um bem só pode ser considerado como ativo imobilizado se permanecer ativado por mais de um exercício, conforme determina o Comitê de Pronunciamentos Contábeis, através do pronunciamento técnico CPC 27, que diz: ativo imobilizado, e eu transcrevo abaixo. O custo de um item, o reconhecimento, o custo de um item de ativo imobilizado deve ser reconhecido como ativo se o apenas for provável que futuros benefícios econômicos associados ao item fluirão para a entidade e o custo do item puder ser mensurado confiavelmente. Sobressalentes, peças de reposição, ferramentas, e aí eu já destaco, e equipamentos de uso interno são classificados como ativo imobilizado quando a entidade espera usá-los por mais de um período. Da mesma forma, se puderem ser utilizados somente em conexão com itens do ativo imobilizado, também são contabilizados como ativo imobilizado. Então, a data da aprovação desse reconhecimento foi em 26 de 6 de 2009 e a divulgação foi em 31 de 7 de 2009. Conforme acima exposto, verifica-se que o item deve ser mantido como ativo imobilizado por um período superior a 1 ano de sua classificação, que não ocorreu no caso em questão, estando, portanto, correta a autuação do fisco. Mantenho, portanto, o item 1.1 do AIM. Ainda em suas razões recursais, com relação ao item 2, a recorrente afirma que não seria aplicável a sistemática da substituição tributária, uma vez se tratar de veículos usados, que a regra do artigo 301 do regulamento do ICMS de 2000 se aplica somente a veículos novos. Porém, mais uma vez, não cabe razão à recorrente. Assim como decidido pelo julgador de primeira instância, não há nos autos quaisquer documentos que comprovem que os veículos foram destinados ao usuário final e, tampouco, que eram de fato veículos usados, tendo, no caso, o campo informações complementares da nota fiscal de livre preenchimento por parte da contribuinte.
Ademais, cabe ressaltar que, se eram de fato veículos usados, correto ou até mesmo necessário, também constar no campo das informações complementares da nota fiscal as informações referentes ao RENAVAN e placa desses veículos, ou até mesmo ter sido juntado aos autos o CRV, Certificado de Registro de Veículos, e o Certificado de Registro de Licenciamento do Veículo, os quais constam em veículos usados. Assim, mantém o item 1.2 do AIM. Ainda a recorrente alega que a base de cálculo do ICMST apurada pela douta fiscalização estaria absolutamente equivocada, na medida em que a recorrente está na sistemática de substituição tributária, enquadrada na modalidade de preço sugerida ao consumidor final, e não de margem de valor agregado, conforme incorretamente estipulado pela douta fiscalização, onde o correto é que seja calculado usando a tabela de preço ao consumidor final, nos termos do inciso 1 do artigo 302 do Regulamento do ICMS. Entendo também que, nesse caso, não cabe razão à recorrente. Conforme já esclarecido pela manifestação fiscal e decidido pelo julgador de primeira instância, ao incorporar os veículos no ativo imóvel permanente, a recorrente deixou de informar valores de IPI, de especificar acessórios e demais itens capazes de afetar o valor dos veículos. O método de cálculo pretendido seria passível de análise caso a própria contribuinte autuada apresentasse documentos e demonstrativos, considerando os valores de tabela dos veículos, valores a serem considerados a título de frete, ou sobre produtos industrializados e demais itens a serem considerados cálculo elaborado de acordo com o inciso 1 do artigo 302 do Regulamento do ICMS. No entanto, não houve apresentação dos documentos ou demonstrativos a permitir a análise do pretendido. Diante do exposto, de tudo que dos autos consta, conheço do recurso ordinário interposto por Volkswagen do Brasil e dos veículos automotores limitada e lhe nego o provimento, mantendo a íntegra da decisão. É como voto, presidente, coloco a apreciação dos meus pares. Obrigado, doutora Maria Selma. O voto está em discussão. Alguém tem alguma dúvida? O doutor João está presente para esclarecimentos. Não? Vou encerrar os debates. Verificando o quórum. Em votação. Doutor João, decisão unânime pelo conhecimento e não provimento do recurso. Obrigado, presidente. Obrigado, conselheiros. Obrigado. Bons trabalhos aí. Obrigado. Tenha um ótimo dia, excelente final de semana. Também. Obrigado. Tem mais um retorno de vista também. Doutora Maria Selma é relatora, a doutora Luciana levou em vista a IM 5022-907, Citrosuco S.A. Agroindústria. Está aqui para acompanhar a doutora Ana Carolina. Doutora Maria Selma, ela manteve os itens 1, 2 e 3 e cancelou integralmente o item 5. Em razão do cancelamento do item 5, a doutora Luciana pediu vista do processo. Doutora Maria Selma, gostaria de complementar alguma coisa? Presidente, não, eu só diria que com relação ao item 5, que foi o motivo do prejuízo da doutora Luciana, eu só gostaria de enfatizar que, nesse caso, eu entendo realmente porque eu acolho o laudo técnico apresentado. Só isso. Mas, fique à vontade. Obrigado, doutora Maria Selma. Passo a palavra à doutora Luciana. Ok, obrigada, presidente. Queria parabenizar a doutora Maria Selma pelo voto. Eu digo aqui, então, rememorando, né, tratamos do recurso ordinário e também contra a decisão de primeiro grau, que julgou parcialmente procedente
presente aí. Contudo, como bem observado no voto de relatoria, houve a liquidação integral dos itens 4 e 6, né, sendo objeto do recurso somente os itens 1, 2, 3 e 5. Ao analisar a matéria trazida ao julgamento, a relatora se posicionou no sentido de conhecer e dar provimento do recurso ordinário interposto para manter as exigências fiscais 1, 2 e 3 e cancelar integralmente o item 5. Permito algumas considerações no que tange o item 5 do AIM. Trata-se da seguinte acusação fiscal. Apropriação indevida de crédito ICMS através da escrituração no SPED fiscal de documentos relacionados a operações de retorno e industrialização efetuadas por terceiros, material aplicado. A autoridade fiscal relata que o contribuinte registrou em sua escrita fiscal com apropriação de crédito notas fiscais de insumos aplicados supostamente relacionados à industrialização efetuada por sua filial, não sendo tal industrialização efetivamente comprovada. E aqui eu transcrevo a cadeia normativa que sustenta a execução fiscal, o artigo 59, artigo 61 e o inciso 1º do artigo 64 do IPIT. A autoridade fiscal relata que o contribuinte foi notificado a comprovar a realização da industrialização por sua conta e ordem do estabelecimento filiais, com a indicação das mercadorias enviadas e retornadas para a industrialização, descrição dos processos industriais realizados em cada planta, insumos industrializados, além de laudo técnico da energia elétrica aplicada na industrialização nesses estabelecimentos. Assevera que os documentos e planilhas apresentados em resposta à notificação não foram suficientes para a comprovação da realização dos citados processos de industrialização, haja vista que o laudo apresentado pelo contribuinte relativo à energia elétrica se mostrou aplicada, né, se mostrou superficial e muito anterior ao período analisado. Os processos industriais não foram detalhados, as mercadorias enviadas e retornadas foram descritas sempre com as mesmas quantidades e características. E também que não teria sido comprovada a entrada, né, de outros produtos, hipoclorito de sódio, amônia, né, saco de polietileno e lacre de metal no estabelecimento contribuinte. E arremata, né, que conforme determina a legislação tributária, os créditos ICMS somente podem ser realizados quando relacionados a operações anteriores de aquisições de mercadoria comprovadamente realizadas e reais. Em sua peça defensiva, o autor sustentou que a legislação não exigiria o laudo técnico do consumo de energia, fosse contemporâneo às operações do setor produtivo, nem estabeleceria prazo de validade para o documento. Tampouco seria exigido que ele contivesse descrição detalhada das atividades realizadas no estabelecimento. Argumenta que o regime especial vigente à época das operações legitimaria os créditos do imposto, independentemente do grau de transformação e nível de complexidade do processo industrial realizado no estabelecimento de Limeira. E para corroborar sua tese, evocou as disposições do item 6 da Decisão Normativa CAT 1 de 2001. O juízo de piso convalidou os créditos referentes aos produtos, né, no caso, e exceto, né, a energia elétrica. Em relação dessa convalidação, houve uma redução, mas foi inferior a 1.000 FESPs, então houve dispensa da interposição do recurso de ofício. Então, a execução fiscal restou mantida apenas em relação à energia elétrica aplicada no processo industrial. Quanto à matéria, o juízo de piso afastou os argumentos defensivos sobre os seguintes fundamentos. Primeiro, a exigência do fisco não afronta o dispositivo no item C da Decisão Normativa CAT 1, de 2001, e a notificação solicitou informações, e que sem essas informações, o fisco não pôde validar os créditos de energia elétrica lançados pela matriz. A fiscalização também não exigiu que o laudo fosse elaborado de forma contemporânea e que a resposta não atendeu ao requerido pelo fisco, a resposta do autuado, uma vez que o documento foi elaborado em fevereiro de 2014, então essa relação de pagamentos estaria desatualizada. Esse apelo recursal, o autuado repisa as razões defensivas e acrescenta que, primeiro, o julgador de primeira instância presumiu que a lista de equipamentos do laudo estaria desatualizada à época das operações autuadas, sem qualquer prova ou evidência concreta que sustentasse a sua alegação. Segundo, a alegação de que o processo industrial não teria sido detalhado não é motivo apto a desconsiderar a atividade industrial promovida pelo estabelecimento de Limeira, reprocessamento, e que a recorrente detalhou como é realizado o reprocessamento, mas as suas considerações também não foram avaliadas pela decisão recorrida. A ilustre relatora em seu voto entendeu ser indevida a glosa de crédito em questão sob os seguintes fundamentos. Diz a doutora Maria Anselma. Conforme documentos foi apresentado ao laudo técnico contendo a demonstração da parcela de energia elétrica consumida no processo produtivo, inclusive com relação aos equipamentos industriais. Tendo a recorrente apresentado documentação idônea, entendo que foi suficientemente comprovada a utilização da energia elétrica no processo de industrialização e, por conseguinte, é indevida a glosa do crédito correspondente. Com a devida vênia, ouso discordar do posicionamento dos relatores, pondo nas linhas abaixo as minhas razões. Primeiro, eu trato do escopo da exigência fiscal. O primeiro ponto que merece atenção diz respeito ao equívoco do autuado quanto ao escopo da exigência fiscal. Isso fica bem evidente diante da seguinte alegação.
abro aspas, o que se exige do laudo é que ele reflita de maneira correta o consumo do setor produtivo e administrativo do estabelecimento, fecho aspas. Ora, não se está aqui a tratar do crédito do imposto relativo ao estabelecimento filial de Limeira e relacionado ao fornecimento de energia elétrica em todo o seu setor produtivo, mas da aferição da utilização da energia elétrica alegadamente aplicada em operações de industrialização do ponto de ordem do estabelecimento matriz autuado que teriam dado aso à apropriação de crédito do imposto. Melhor dizendo, examina-se a força probante dos documentos apresentados pela defesa para demonstrar que o estabelecimento filial de Limeira aplicou a energia elétrica no valor que eu cito aqui em específicas operações de industrialização do ponto de ordem realizadas no ano de 2019, e, por conseguinte, a legitimidade do crédito apropriado pelo autuado. Conforme é sabido, o direito ao crédito do imposto não é absoluto, incumbindo ao contribuinte o ônus probatório do cumprimento dos requisitos previstos na legislação. E aqui eu trago o encadeamento normativo, né, para chegar a dizer que o que aqui releva é o inciso 1 do artigo 64 do RICMS é peremptório ao dispor que a escrituração do crédito deve ser efetuada no período em que se verificar a entrada da mercadoria no estabelecimento ou utilização do serviço. Como bem se vê, a demonstração da entrada da mercadoria no estabelecimento ou utilização do serviço é condição sine qua non para a legitimidade do crédito apropriado. Não fosse assim, estaria estabelecida a condição favorável para a apropriação de crédito do imposto ao livre-arbítrio dos contribuintes, o que não se pode conceber, pois as balizas legais não são contornáveis. Assim, ao revés do que diz o autuado, para dar cumprimento ao atendimento do requisito estabelecido no inciso 1 do artigo 64 do RICMS, se exige a descrição minuciosa dos processos e atividades realizadas no estabelecimento, acompanhada do suporte probatório adequado. Não se vislumbre, portanto, qualquer ofensa à disposição da decisão normativa CAT 1 de 2001, pois, embora se posicionando contra o excesso de formalismo, ao conceber que o demonstrativo que comprova o real consumo de energia elétrica pode ser elaborado pelo próprio pessoal técnico da empresa, a norma é firme ao dispor que pesa sobre o contribuinte a responsabilidade pela veracidade dos dados lançados em sua escrita fiscal. No caso, conquanto a idoneidade do laudo apresentado não seja objeto de questionamento, há que se examinar as informações nele contidas, para verificar se são capazes de demonstrar a veracidade dos dados lançados na escrita fiscal do contribuinte. No que diz respeito ao argumento de que o regime especial vigente à época das operações legitimaria os créditos do insumo, eu digo que não há qualquer questionamento sobre isso na acusação fiscal. A questão é manifestamente probatória, bastando mesmo a repetição. O direito ao crédito do imposto não é absoluto, incumbindo o contribuinte o ônus probatório dos requisitos previstos na legislação. Ou nas palavras do inciso 1 do artigo 373 do Código de Processo Civil, o ônus probatório do fato constitutivo do seu direito. Então, eu trato agora, da questão do lapso temporal entre a elaboração do laudo e as operações em apreço. Nesse cenário que se põe em relevo é que, conquanto a autuação fiscal refira-se ao período do ano de 2019, o laudo colacionado pelo autuado como elemento de prova traz o que seria um retrato da planta industrial do estabelecimento no ano de 2014. Note que o artigo 144 do CTN é cogente ao estabelecer que o lançamento se reporta à data da ocorrência do fato gerador, da obrigação, e que o lapso de 5 anos pode significar um passado muito distante, sobretudo em termos de evolução tecnológica, o que inevitavelmente vem propiciando o consumo mais eficiente de energia. E isso não se passou despercebido pelo juízo de piso, que assim consignou. O laudo foi elaborado em fevereiro de 2014 e a relação de equipamentos de operação da unidade Limeira está desatualizada. Não obstante, o autuado se insurge o quanto foi decidido pelo julgador monocrático, aduzindo que o julgador de primeira instância presumiu que a lista de equipamentos do laudo estaria desatualizada sem qualquer prova ou evidência concreta que sustentasse sua alegação. Presunções desprovidas de qualquer evidência fática ou documental não atende os requisitos previstos na legislação. Havendo dúvidas acerca da lista atualizada e do real consumo de energia elétrica, o julgador deveria ter convertido o feito em diligência. Digo que manifestamente equivocado está o entendimento recursal. Levando-se em conta que a prova é o coração do processo, não há que se olvidar que o trabalho fiscal goza de presunção de legitimidade, portanto, demanda prova em contrário para a sua desconstituição. Eu trago aqui uma jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. No caso, incumbiria ao contribuinte a comprovação de que os pressupostos adotados pela fiscalização não se sustentam com a apresentação de elementos probantes aptos a infirmar a acusação de apropriação indevida de crédito do imposto. Não tendo o autuado logrado êxito em fazê-lo, não compete ao órgão julgador suprir a deficiência probatória por meio de realização de diligências. Por um lado, vale lembrar que a realização de diligência é a faculdade dos órgãos de julgamento, que devem apreciar livremente as provas. Lado outro, se ainda havia elementos probatórios a comprovar suas razões, o contribuinte deveria ter apresentado tais documentos juntamente com sua defesa.
Ademais, conquanto o autuado evoque a seu favor o princípio da verdade material, vale ressaltar que na seara administrativa tributária o que se busca é a demonstração jurídica do fato que se encontra nas manifestações e provas tempestivamente apresentadas, o que a doutrina define como verdade formal. Com isso, forma-se uma certeza. Não se trata aqui de atribuir prazo de validade ao laudo técnico, mas da exigência da demonstração de que a situação fática do parque industrial do ano de 2019 era absolutamente idêntica àquela verificada no ano de 2014 pelos peritos contratados pelo autuado. Passa, então, a questão do prazo, fragilidade probante do que é apresentado como prova defensiva. Todavia, ainda que se superasse a não contemporaneidade do laudo técnico às operações e a preço, é certo que o seu conteúdo não socorreria o autuado. O que merece ser destacado a partir é que, em sua peça recursal, o autuado busca detalhar a atividade industrial promovida no seu estabelecimento filial de Limeira, que define como reprocessamento. Então, abro aspas. O reprocessamento, essencialmente, é um processo análogo ao recondicionamento, renovação do produto. O estabelecimento industrial recebe suco que não está mais em condições ideais para ser comercializado e promove processos físicos e térmicos que modificam em maior ou menor grau a sua natureza e suas características. Tratamentos que visam a retomada dos parâmetros de qualidade. Vale também trazer à baila as sucintas informações constantes no laudo de folhas 2571 e 2576, com data de 5 de fevereiro de 2014. A companhia tem por objeto a exploração de atividade de produção, armazenagem, transporte, distribuição e comercialização de sucos cítricos e subprodutos no Brasil, bem como plantio, cultivo, comercialização de cítricos e de logística relacionada a tais atividades. A unidade Limeira teve como seus consumos no setor administrativo correspondente a 38,54 da carga instalada, totalizando 811,76 kW, e no setor industrial, 61,46 da carga instalada, totalizando 1.294,25 kW. Trazendo o foco para a folha 2576, constata-se a juntada de relação dos equipamentos que compõem o parque industrial da unidade produtiva de Limeira à época do laudo, em fevereiro de 2014. Trata-se de aproximadamente uma centena de equipamentos, e destes, 30% estariam temporariamente desativados ou improdutivos. Em produtividade à época, se encontrariam equipamentos de bombeamento, evaporadores, condensadores, tanques e compressores, totalizando 1.294,25 kW de carga instalada. No entanto, ao estabelecer um elo dialógico entre o laudo apresentado e as alegações recursais, conclui que o contexto probatório dos autos não apresenta informações mínimas acerca das alegadas operações industriais por conta e ordem do autuado realizada no ano de 2019. Primeiramente, veja-se que figura a dúvida. Qual a situação dos aludidos equipamentos no ano de 2019? Estariam ativos, temporariamente desativados, improdutivos? Não existe resposta dos autos, até mesmo por impossibilidade material, à vista que o laudo apresentado como prova se refere ao ano de 2014. Em segundo lugar, vale lembrar que as quantidades dos produtos, sucos, remetidos para industrialização e retornados, são idênticas, 59 milhões de quilos aproximadamente. Fato que é assim justificado pelo autuado. No reprocessamento, o insumo enviado pelo estabelecimento recorrente ao estabelecimento industrializador de Limeira é o próprio suco que será recondicionado. Não obstante, é certo que não há informação nos autos a apontar quais os específicos equipamentos da filial de Limeira estariam envolvidos nos aludidos processos físicos e térmicos de reprocessamento, dos 59 milhões de quilos de suco, o objeto das operações industriais aqui em discussão. E, por conseguinte, existem dados relativos ao consumo médio mensal da energia elétrica de cada equipamento envolvido no aludido reprocessamento. A relevância de tal observação revela-se ainda mais contundente quando se verifica que o laudo indica que o estabelecimento filial explorava outras atividades, como, por exemplo, a produção e armazenagem de sucos cítricos e seus subprodutos. Em suma, conquanto tem havido a apresentação de laudo técnico apontando a carga total instalada no processo produtivo da filial de Limeira, tal documento não é capaz de comprovar a aplicação da energia elétrica nas específicas operações de industrialização objeto do item 5 do AIM, o aludido reprocessamento. Em suma, o contribuinte não logrou produzir provas capazes de refutar a acusação fiscal narrada no item 5 do auto de infração. Assim, ante as circunstâncias práticas dos autos e a base normativa que dá suporte ao trabalho fiscal, existindo argumentos capazes de dar outro desfecho ali, renova o vênus à lista relatora para votar no sentido de manter integralmente a exigência fiscal objeto do item 5 do AIM. No mais, acompanho votos de relatoria. Ante o exposto, conheço do recurso ordinário e nego-lhe provimento. Como voto, presidente?
Obrigado, doutora Luciana. Abro para discussão. Alguém tem alguma dúvida? A doutora Luciana já havia disponibilizado o voto antes da sessão. Não? Vou encerrar os debates. Verificando o quórum. Em votação. Doutora Ana, doutor Henrique e eu também acompanhei a doutora Luciana, então, por maioria de votos, o item 5 foi mantido, tá bom? Tá bom, presidente. Obrigada. Obrigado, tenha um ótimo dia, excelente final de semana. Igualmente. Boa sessão a vocês. Obrigado. Dando sequência à sessão de julgamento, pedi para acessar o processo do IM 5049-340, PP Química Industrial Limitada, processo de minha relatoria, considerando a existência de advogado, a presença de advogado aqui para fazer sustentação oral, eu vou ultrapassar o relatório, a leitura do relatório, e vou passar diretamente à leitura do voto, a partir do item 6. Digo eu no voto. O AIM contém 5 acusações de deixar de pagar ICMS apuradas por meio de levantamento fiscal realizado com fundamento no artigo 509 e 509-A do RICS. Nos itens 1, 2 e 3, as diferenças se referem a lançamentos contábeis no balanço patrimonial de supostos empréstimos de sócios que não foram comprovados. Já nos itens 4 e 5, as diferenças se referem a supostos passivos no balanço patrimonial que não foram comprovadas pela autuada. Para contextualizar as acusações, transcrevo parte do relatório circunstanciado, tá? E continuo no meu voto. A primeira instância manteve integralmente o AIM. No apelo recursal, alega-se que, em relação aos itens 1, 2 e 3, abre aspas, a documentação apresentada pela recorrente, notadamente os contratos de mútuo e os extratos bancários, comprovam cabalmente que as operações foram realizadas e devidamente lançadas nas contas contábeis mencionadas pela autoridade fiscal. Fecha aspas. As acusações se referem a supostos empréstimos tomados pela autuada das empresas D400, Comércio Varejista de Produtos de Limpeza Limitada, item 1, R Prado, Comércio Varejista Eireli ME, item 2, e Indústria e Distribuidora de Produtos de Limpeza de Prado, item 3. Perdão. No recurso ordinário, a autuada elaborou planilha em que afirma, diz a contribuinte no recurso, cumpre mencionar que todas as transações foram destacadas nos documentos acostados, sendo de fácil identificação as entradas apontadas nos extratos de 2021, anexo 7, e de 2022, anexo 8. Porém, visando facilitar a análise de Vossa Senhoria, elaboramos a seguinte planilha, fecha aspas. A análise dos dados da planilha não revela erro no trabalho fiscal. A planilha apresentada informa valores que supostamente comprovariam empréstimos. No entanto, os valores apresentados na planilha não têm relação aos valores declarados no balanço patrimonial. No item 1, consta no balanço patrimonial empréstimos da D400, Comércio Varejista de Produtos de Limpeza Limitada, no ano de 2021, o valor de R$ 1.805.671,07. E no ano de 2022, o valor de R$ 2.852.018,94. Por outro lado, a planilha informa que no ano de 2021, a autuada recebeu em 8/2/2021 a 31/3/2021 um montante de R$ 197.400. E no ano de 2022, entre 3/1/2022 a 21/2/2022, o montante de R$ 130.550.
No item 2, consta no balanço patrimonial empréstimos da R Prado, Comércio Varejista Eireli, no ano de 2021, o valor de R$ 3.119.307,67. E no ano de 2022, o valor de R$ 3.727.790,52. Por outro lado, a planilha informa que no ano 2021, a autuada recebeu entre 1/3 de 2021 a 3/9 de 2021, um montante de R$ 60.433,80. E no ano de 2022, entre 13/5 de 2022 a 27/7 de 2022, um montante de R$ 74 mil. No item 3, consta no balanço patrimonial empréstimos da indústria e distribuidora de produtos de limpeza de Prado. No ano de 2021, o valor de R$ 1.578.675,10. E no ano de 2022, o montante de R$ 2.227.344,12. Por outro lado, a planilha informa que no ano de 2021, a autuada recebeu, entre 17/2 de 2021 a 30/4 de 2021, um montante de R$ 48 mil. E no ano de 2022, entre 8/2 de 2022 a 25/3 de 2022, um montante de R$ 32.300. Ou seja, os valores apresentados na planilha não fazem prova da existência de empréstimos, apenas citam transferência de valores sem qualquer prova que relacione os valores com os empréstimos lançados no balanço patrimonial, bem como não há argumento que justifique a diferença entre os valores declarados no balanço e os valores apresentados na planilha. Assim, restam mantidas as acusações dos itens 1, 2 e 3, tendo em vista a carência de provas que demonstrem a existência efetiva dos empréstimos, que constam nos balanços patrimoniais. Com relação aos itens 4 e 5, constam dívidas lançadas na conta fornecedores do passivo circulante, no balanço patrimonial 2022. No item 4, a informação está registrada na subconta 200.101, dígito 2, Pool Técnica Química, no valor de R$ 4.933.359,48. E, no item 5, na subconta 200.199, dígito 3, Pool Técnica Limitada, no valor de R$ 1.327.237,01. No recurso ordinário, alegas que, abre aspas, em relação às dívidas com fornecedores, cumpre mencionar que a diferença de R$ 4.933.359,48 em relação aos lançamentos contábeis da conta 200.101.2 foi comprovada pelas notas fiscais apresentadas no anexo 9. Fecha aspas. O anexo 9 é composto por 2 demonstrativos que relacionam notas fiscais. O primeiro está juntado às folhas 7 e 68 e relaciona notas fiscais. Relaciona as notas fiscais e informa o montante de R$ 1.035.800,63. Na sequência, foram juntadas as respectivas notas fiscais e recibos. O segundo demonstrativo está juntado às folhas 923 a 925 e relaciona notas fiscais e informa o montante de R$ 4.827.620,80. Na sequência, foram juntadas as respectivas notas fiscais e recibos. De início, observe que os valores que constam nos demonstrativos não coincidem com os valores informados no balanço patrimonial. Quanto aos recibos de pagamento, juntados na sequência da respectiva nota fiscal, verifico que se traduzem em impressos sem assinaturas e fazem prova a favor do fisco, pois os recibos informam que a quitação foi realizada no ano de 2022, logo após a emissão da nota fiscal. Cito exemplo, recibo de folhas 926, datado de 18/1 de 2022, que se relaciona à nota fiscal 165.987, juntando as folhas 927, emitidas em 7/1 de 2022. Ou seja, se os pagamentos foram realizados no ano de 2022, logo após a compra, não há dívidas ao final do exercício contábil, com fornecedores como informado no balanço patrimonial. Portanto, as provas apresentadas demonstram que as conclusões do fisco de existência de passivo fictício se confirmam.
Assim, afasta as razões recursais e mantém integralmente os itens 4 e 5 da IM. A alegação de confiscatoriedade da multa não pode ser acolhida. O princípio do não confisco não se estende à multa, uma vez que a multa não é tributo, multa é sanção por descumprimento de dever legal. Adicionalmente, por força do artigo 28 da Lei 13.457/2009, não há como afastar a aplicação de multa, sob o argumento de que a mesma é confiscatória, considerando que o dispositivo legal que define a multa é válido e vigente. Também não há possibilidade de reduzir a multa aplicada, pois as condutas infracionais implicarem falta de pagamento de imposto. Antes posto, considerando as provas dos autos, conheço do recurso ordinário e no mérito nego-lhe provimento. Só vou fazer o registro do voto. O voto já está registrado, ele já estava disponível também. Alguém tem alguma dúvida em relação à matéria? Esse aí não tem o que salvar, né, doutor? Esse aqui tem o problema, Achei bem porque interessante esse caso aí, por envolver a contabilidade toda aí do contribuinte. Achei especialmente bem diferente, mas... nos itens 4 e 5, que os pagamentos, ele apresenta comprovantes de pagamentos que fazem até prova contra ele, né? A empresa botou no passivo dela uma dívida que não existia mais, achei bem... Mas parabenizo pelo voto. Obrigado. Alguém mais gostaria de se manifestar? Apenas para parabenizar o senhor presidente e dizer que concordo, porque as provas realmente não auxiliam aí o interesse do contribuinte no caso, e as informações não batem, os valores não batem, enfim. Acho que o senhor está corretíssimo, vou acompanhando. Obrigado. Encerrar os debates. Verificando o quórum. Em votação. Encerrado o julgamento do IM 5049340, PP Química Industrial Limitada, recurso ordinário conhecido e não provido, decisão unânime. Passar mais um processo da minha relatoria, também de levantamento, é o último da pauta aqui, 5051-467, R. da Silva Pádua Cruz. O voto também já estava disponível, tá? É uma acusação de recebimento de mercadoria sem documentação fiscal. Eu vou passar direto, também nesse caso aqui, responde como responsável solidário, Danilo Pereira da Cruz. E nesse caso, a autuada não apresentou defesa, somente o solidário que apresentou defesa, e a primeira instância manteve integralmente a solidariedade. Também é um recurso ordinário também somente do solidário. Tá? A contribuinte autuada não apresentou recurso. Vou passar diretamente a leitura do voto, que já estava disponível, a partir do item 6. Trata-se de recurso ordinário interposto pelo responsável solidário contra a decisão proferida pela Unidade de Julgamento de São José do Rio Preto, que manteve integralmente a acusação e a solidariedade. O AIM contém acusação de recebimento de mercadorias desacompanhada de documentação fiscal. O relato infracional informa que as constatações derivam de, abre aspas, diferenças de entradas apuradas pelo confronto direto das operações realizadas através do comércio eletrônico, conforme relatório apresentado pela autuada, operações realizadas através do ebazar.com.br, Mercado Livre, em face das entradas havidas no estabelecimento, que são iguais a zero, fecha aspas. Inicialmente, com relação à acusação, registro que a autuada não apresentou defesa e recurso ordinário, e as razões recursais do apelo ordinário interposto pelo solidário se concentram em teses de excluir a responsabilidade de solidariedade e não conter argumentos e documentos que contrapõem a acusação, razão pela qual resta em controvérsia a conduta infracional. O termo circunstanciado, juntado às folhas 7 a 9, informa que a autuada, atendendo à notificação enviada pelo fisco, apresentou extratos bancários das contas do solidário Danilo Pereira Cruz, em que, segundo a autuada, fazem prova da movimentação financeira do estabelecimento. O depósito dos documentos, o fisco concluiu que a participação de Danilo, abre aspas, se assemelha à figura de um sócio oculta. Vejamos. Transcrevo aqui parte do relatório circunstanciado que
que narra a situação encontrada, né? E continua. No recurso ordinário, o solidário defende que houve quebra de sigilo bancário. Não identifica a existência de quebra de sigilo bancário por parte do fisco. Os extratos foram apresentados pela autuada, a fim de comprovar a movimentação financeira do estabelecimento. Ressalto que a sócia do estabelecimento era esposa do solidário, na época das operações, pois consta no recurso que o recorrente, ao tomar ciência do procedimento fiscalizatório, abre aspas, manifestou-se a intenção de divorciar-se da sócia titular da autuada, fecha aspas. Assim, não há nulidade do lançamento por quebra de sigilo bancário, tendo em vista que os documentos juntados aos autos foram entregues pela autuada para comprovar a movimentação financeira do estabelecimento. E a análise dos documentos permite identificar que as contas eram utilizadas para movimentar valores da empresa e não do solidário. A exemplo, cito o extrato do Banco Itaú, as folhas 566, que informa recebimento do DETEG do Mercado Pago no dia 21 de 2020. Ademais, os argumentos ventilados no tópico recursal ausência de responsabilidade do titular das contas, simples relação conjugal, reforçam que, de fato, as contas bancárias eram utilizadas para movimentar valores da empresa autuada, conforme informado no apelo recursal. Vejamos, diz o apelo recursal. De acordo com o que fora amplamente demonstrado em sede defensória, bem como confirmado anteriormente pela própria autuada, representada pela senhora Rafaela da Silva Pardo, as contas bancárias do recorrente foram utilizadas para fins de operacionalizar transferências e depósitos envolvendo proventos da autuada, pessoa jurídica, sem que este possuísse conhecimento. Deste diapação, imperioso destacar novamente que até o recebimento da notificação de fiscalização preliminar, o recorrente não possuía sequer ciência de que sua então esposa estaria utilizando de sua conta bancária para realizar transações financeiras e depósitos oriundos de proventos que envolviam a pessoa jurídica, ora autuada. Ademais, a descrita é verossímil, a tal ponto que, infelizmente, o recorrente, ao descobrir a situação, unicamente em razão da instauração do procedimento fiscalizatório preliminar, manifestou a intenção de divorciar-se da sócia titular da autuada. Fecha aspas. No tópico recursal, o solidário argumenta que, diz o tópico recursal, sendo assim, o sujeito passivo que realizou o fato jurídico tributário do imposto sobre circulação de mercadorias foi a pessoa jurídica R. Pádua. Portanto, não deve ser atribuída qualquer responsabilidade ao recorrente em virtude das seguintes situações. 1. Ausência de conhecimento da utilização de sua conta bancária para fins de operacionar as transferências de depósitos envolvendo os proventos da autuada. 2. Confissão da autuada. 3. Inexistência de qualquer relação jurídica negocial. 4. Após notificação preliminar, o recorrente, ao descobrir a situação, manifestou intenção de divorciar-se. Continuo no meu voto. Não há como acolher a tese recursal. Os extratos bancários indicam a existência de saques efetuados em caixa eletrônicos e não a prova de que o solidário não efetuou saques. Como é de conhecimento, saques em caixa eletrônicas exigem biometria, ou seja, somente o titular da conta conseguiria fazer as retiradas dos valores. Não há prova nos autos de que o solidário buscou junto às instituições financeiras o bloqueio ou encerramento das contas correntes, nem a prova de que as plataformas eletrônicas deixaram de depositar valores após o início da ação fiscal e notificação do solidário, que afirma que desconhecia a movimentação de sua conta corrente. Nesse cenário, as conclusões do fisco de que o solidário seria sócio oculta prevalecem, tendo em vista que as movimentações ocorreram em bancos diferentes e o solidário não faz prova de que em data anterior abriu as contas para movimentação pessoal e não da empresa. A responsabilidade solidária com fundamento no artigo 9º, inciso 12 da Lei 6374 está plenamente correto. Isto porque, ao ceder as contas correntes pessoais para a movimentação financeira da empresa, estou configurado interesse comum. Transcrevo a legislação e continuo. Destaque que o AFR, em parte do termo circunstanciado acima transcrito, informa que os valores recebidos eram direcionados à conta corrente de titularidade do solidário, de tal sorte, abre aspas, ao ceder suas contas bancárias, particularmente de modo a permitir que os demais favorecidos ficassem ocultos, impossibilitando a sua identificação.
Com efeito, infere-se que o solidário concorreu de forma ativa para a sonegação de imposto, o que impõe a manutenção da solidariedade. Destarte, afasta as razões recursais e mantém integralmente a acusação e a responsabilidade do solidário. Antes posto, considerando as provas dos autos, conheço do recurso ordinário de solidário e do mérito, nego-lhe provimento. O voto também já estava disponível. Alguém tem alguma dúvida em relação à solidariedade? Tá? A matéria em discussão é só solidariedade, não há discussão sobre a conduta infracional em si. Tá bom? Nesse caso aqui, todo o valor recebido pelo Ibazar era direcionado às contas correntes do marido da esposa, que é titular da empresa. Alguém tem alguma dúvida? Pois não. Bom, novamente parabenizando aí pelo voto. Para mim não restou nenhuma dúvida em relação à responsabilidade, não. Acho que a questão também é probatória. Apesar das argumentações aí do responsável, não tem dados probatórios suficientes para respaldar o que ele está dizendo. Então, vou acompanhar. Obrigado, doutor Henrique. Vou encerrar os debates. Verificando o quórum. Em votação. Encerrada a votação, encerrado o julgamento da IM 5051-467, R. da Silva Pádua Cruz, recurso ordinário conhecido e não provido. Tem 2 processos aqui para julgar. Vou fazer um intervalinho de 10 minutos e a gente retoma com o processo do doutor Henrique. Podemos? Jailson, por gentileza, poderia só colocar um banner aqui de um intervalo de 10 minutos? Retornamos aqui às 11h05, tá bom? Maravilha. Obrigado. 10h05, correto? 10h05. 10h05.
Dando sequência ao julgamento, pegar o primeiro processo da pauta, a IM 442-341, Usina Batatais S.A., Açúcar e Álcool. Doutor Henrique é o relator, considerando que não há advogado presente para fazer a sustentação oral. Doutor Henrique, pode passar direto à leitura do voto. Muito obrigado, senhor presidente. Estava olhando aqui que na hora que a gente cola o voto no sistema, ele perde bastante da formatação, porque tem uma parte ali que ficou a letra bem miudinha, então, se alguém tiver alguma dificuldade de ler, por favor, me diga, mas eu já havia disponibilizado aí para vocês durante a semana. Vou fazer aqui só um resumo de contextualização. Isso aqui é um recurso ordinário, o caso está retornando ao piso ordinário para nova decisão em razão da determinação da Câmara Superior decorrente do julgamento do recurso especial fazendário, através do qual decidiu-se pela nulidade da decisão da colenda 8ª Câmara Julgadora, que, por sua vez, havia reconhecido a nulidade da decisão de primeira instância. Então, cabe a esta 7ª Câmara agora a análise dos demais argumentos apresentados pela recorrente, inclusive o mérito da discussão que envolve o auto de infração, mas não tendo que se decidir sobre os argumentos preliminares de nulidade da autuação. Esse auto de infração, ele tem 4 itens de creditamento indevido, e a infringência de cada um se refere ao artigo 66, inciso 1º, ou artigo 66, inciso 5º. Passando aqui ao item 9 do meu voto. Acerca da possibilidade de creditamento do ICMS, quando da aquisição de mercadorias destinadas ao ativo permanente das empresas, à razão de 1,48 avos por mês. Ativo permanente é o jeito que ainda a legislação se refere, né? Talvez seja o caso de uma alteração legislativa, mas vamos lá. A razão de 1,48 avos por mês, bem como da impossibilidade de creditamento do ICMS quando da aquisição de mercadorias destinadas ao uso ou ao consumo do estabelecimento antes do ano de 2033, a Lei Complementar 87 de 96 dispõe nos artigos 19, 20, 21 e 33 o seguinte. Aí eu transcrevo os dispositivos legais mencionados. Ali no artigo 20 diz que é assegurado ao contribuinte o direito de creditar-se do imposto anteriormente cobrado nas operações que tenha resultado em entrada de mercadoria, inclusive destinado ao seu uso ou consumo ou ao ativo permanente. Diz, parágrafo primeiro, que não dão direito ao crédito às entradas de mercadorias que se refiram a mercadorias ou serviços alheios à atividade do estabelecimento. Parágrafo 5º, diz que, relativamente aos créditos decorrentes de entrada de mercadorias no estabelecimento destinados ao ativo permanente, deve ser observada a apropriação à razão de 1,48 avos por mês. E lá no artigo 33 diz que somente darão direito de crédito às mercadorias destinadas ao uso e consumo do estabelecimento a partir de 1º de janeiro de 2033. E o artigo 66, incisos 1º e 5º, que são aí os fundamentos da autuação, eles prescrevem que é vedado o crédito relativo à mercadoria entrada ou adquirida, bem como ao serviço tomado, inciso 1º, alheios à atividade do estabelecimento, e o 5º, para uso ou consumo do próprio estabelecimento, assim entendida a mercadoria que não for utilizada na comercialização ou a que não for empregada para integração no produto ou para consumo no respectivo processo de industrialização ou produção rural, ou ainda na prestação de serviço sujeito ao imposto. A acusação fiscal, neste caso concreto, como já mencionado, se dá no sentido de que a recorrente teria se creditado indevidamente do ICMS em razão da aquisição de mercadorias alheias à sua atividade, itens 1 e 3 do auto de infração, e em razão da aquisição de bens de uso e consumo do estabelecimento, itens 2 e 4 do auto de infração. As mercadorias estão descritas nos anexos 1 e 2 do auto de infração, folhas 10 a 28. Apesar de listadas pela autoridade fiscal, não é possível verificar no feito que tenha sido produzida prova pela parte autuante que cabalmente demonstre tratar-se de mercadorias alheias à atividade da autuada, ou ainda que se afigurem como bens de uso e consumo, uma vez que a autoridade se limita às descrições retiradas do SIAP para chegar às suas conclusões. Por outro lado, a parte autuada trouxe aos autos laudo técnico de folhas 3389 a 3447, capaz de espancar quaisquer dúvidas sobre a possibilidade do creditamento realizado. Referido laudo demonstra que as mercadorias são bens do ativo permanente, em razão do tempo de vida útil ou desgaste, passíveis, portanto, de creditamento nos termos do artigo 20, inciso 1º da Lei Complementar 87 de 96, acima transcrito.
A prova produzida demonstra que as mercadorias adquiridas não são alheias à atividade da empresa. Além disso, o laudo em questão é capaz de destacar o modo de utilização de cada item em cada etapa do setor produtivo da contribuinte. Mercadorias descritas como tendo funções de sistemas para combate de incêndios, armazenamento de energia para alimentação de disjuntores, resfriamento de ar, controle de velocidade de motores, desfibração de cana para passagem nos ternos, reforçador de estruturas da dorna, entre outras, consideradas pela fiscalização como alheias à atividade do estabelecimento, são comprovadamente parte da atividade da autuada, especialmente se a gente se recordar que é uma usina, né? Outras mercadorias descritas como tendo funções relacionadas à fixação do eixo da moenda ao terno, troca térmica entre gases e água, acionador de camisa da moenda para o processo de moagem da cana, condutor elétrico para quantificação do açúcar, entre outras, consideradas pela fiscalização como não integrantes do processo produtivo, bens de uso ou consumo, são, na verdade, fundamentais à atividade da autuada. Vale a pena transcrever parte do voto tirado pelo ilustre juiz Dr. Samuel Luiz Mazzotti Riema, em análise deste mesmo caso, as folhas 3721 e 3723, em que pese a determinação de nova decisão pela Câmara Superior. E aí eu transcrevo uma parte aqui do voto do Dr. Samuel, em que ele basicamente diz que a manifestação fiscal e o parecer elaborado pela representação não são suficientes para desconsiderar as provas apresentadas pelos contribuintes e os argumentos relativos à classificação dos bens como ativo e as funções de cada um dos itens na consecução do objeto social da recorrente. Diz que as decisões normativas CAT suscitadas na tese fiscal também não são suficientes para afastar o direito ao creditamento do ICMS nesse caso concreto. E termina dizendo ali que o fato de determinados bens constituídos de partes e peças terem sido adquiridos separadamente do maquinário completo, como consta na manifestação fiscal as folhas 3458, não é hipótese impeditiva do direito ao creditamento do ICMS, nem tampouco é condição que se revela determinante, que revela se determinado bem é ou não destinado ao uso e consumo. Não existe qualquer previsão legal nesse sentido. Fecho aspas e volto para o item 18 do meu voto. Considero, da mesma forma, que o contribuinte obteve êxito em comprovar que as mercadorias adquiridas se aplicam à sua atividade e não são bens de uso e consumo. Por outro lado, considero que a autoridade fiscal não produziu provas que dessem respaldo suficiente às conclusões da auditoria. Por isso, os 4 itens do AIN sob análise devem ser cancelados. Caso não seja esse o entendimento dos meus pares da coluna da 7ª Câmara Julgadora, o recurso ordinário deve ser dado ao menos parcial provimento para garantir que tenha sido aplicada a taxa Selic, a presente exigência nos termos da súmula TIT 10 de 17. Quanto ao argumento de confiscatoriedade da penalidade aplicada, este não pode ser acolhido por expressa vedação do artigo 28 da 13457 de 2009. Então, diante do exposto, eu dou provimento ao recurso ordinário para cancelar os itens 1, 2, 3 e 4 e, consequentemente, todo o auto de infração 41423410. E caso o resultado do julgamento seja pela manutenção dos referidos itens, eu dou parcial provimento ao recurso ordinário para garantir que tenha sido aplicada a taxa Selic, que é o caso nos termos da súmula TIT 10 de 17. Desse modo, como eu voto, senhor presidente. Obrigado, doutor Henrique. O processo está em discussão. Eu queria pedir vista, doutor, para dar uma olhada melhor. Pode ser? Pode ser, sim, doutora Maria Cláudia. Alguém mais gostaria de ser em vista? Está sem voz, doutora Luciana. Pois sim, presidente. Eu gostaria de pedir autorização para levar em vista, né, já cumprimentando o doutor Henrique pelo voto, para dar uma olhada na questão probatória. Tá ok. Só solicitar, aguardar só o registro do voto. E aí, assim que... doutor Henrique, desculpa, pelo voto. Obrigado. É só aguardar o registro do voto e eu já autorizo as vistas. Senhor presidente, tem uma dúvida aqui de ordem operacional. Como é uma determinação de nova decisão, desconsiderando os argumentos preliminares, eu teria que registrar aqui como conhecido integralmente ou conhecido parcialmente? Pode ser integralmente. Tá?
tecnicamente não vai dar problema nenhum, tá? Você der o conhecimento parcial. Você teria que dar o conhecimento parcial, você teria que ter falado no voto, né? Que resta superada as questões preliminares, né? Mas aí não tem problema. Tá. Tá registrado. Ok. Só aguardar os pedidos de vistas. Então, o processo sai em vista para a doutora Luciana e também para a doutora Maria Cláudia, da DRF. Então, só passar o último processo da pauta, processo de minha relatoria também, a IM 5051257, Gold Armazéns, Logística e Distribuição Limitada. Esse processo também eu já tinha disponibilizado o voto. Eu vou ultrapassar a leitura do relatório e vou passar diretamente à leitura do voto. Tá? Só um minuto aqui para mim buscar o voto aqui. Trata-se de recurso ordinário interposto contra a decisão proferida pela unidade de julgamento de Guarulhos que manteve integralmente o AIM. O AIM contém duas acusações de deixar de pagar ICMS. Item 1. Deixou de pagar ICMS devido à importação de mercadorias por ter sido destinatário físico das mercadorias importadas por estabelecimento importador localizado no estado de Rondônia, de acordo com a responsabilidade prevista no artigo 11, inciso 13 do RICMS, perdão. Item 2. Deixou de pagar ICMS em decorrência da não comprovação de que as mercadorias saíram do Estado de São Paulo em operações de retorno interestadual de mercadoria remetidas para armazém geral. Para contextualizar as acusações, transcrevo parte do relatório circunstanciado que pormenoriza o trabalho fiscal. Diz o seguinte, relatório. Foram identificadas, por meio de escriturações de NFEs, entradas e saídas de mercadorias para armazenagem emitidas pelo estabelecimento Nutex, sediado no estado de Rondônia. As operações ocorreram entre agosto de 2022, entre janeiro e agosto de 2022, e totalizaram mais de 14 milhões em mercadorias do tipo vestuário, que foram importadas e tributadas pela alíquota de 4% de ICMS. Verificou-se que as supostas operações de remessa de Rondônia para o estabelecimento autuado ocorreram por meio de transportadores sediados em Santos. Assim, houve a suspeita de que as mercadorias haviam sido desembaraçadas em Santos e remetidas diretamente para o estabelecimento autuado, já que não faria sentido as remessas de Santos para Rondônia para posterior remessa para armazenagem em Embu das Artes, como retornos de armazenagens para Rondônia novamente, conforme descrito nas notas fiscais eletrônicas emitidas. O contribuinte foi notificado a comprovar que as remessas em retornos de armazém teriam ocorrido de fato em operações interestaduais. O contribuinte apresentou DANFs e DACTs, documentos de controles internos demonstrando a retirada das mercadorias e extratos de declarações de importações, comprovando que as mercadorias foram desembaraçadas em Santos pelo importador Nutex, sem, contudo, comprovar a saída das mercadorias do Estado de São Paulo. De posse das placas dos veículos utilizados nos supostos transportes de Embu para o Porto Velho, verificou que os veículos transitaram por pedágios paulistas nas datas das retiradas em 2 dias subsequentes. Com relação às supostas remessas para armazém de Porto Velho para Embu das Artes, os DACTs apresentados demonstram que as mercadorias saíram diretamente do Porto de Santos para o estabelecimento autuado em Embu das Artes, o que faz com que faz de São Paulo o sujeito ativo do ICMS sobre importação, que foi recolhido para esse estado. Portanto, houve simulação de que as mercadorias foram remetidas de Santos para o estabelecimento Nutex, em Rondônia, e posteriormente do estabelecimento Nutex Rondônia para o estabelecimento autuado em Embu das Artes, já que as remessas ocorreram diretamente do desembaraço aduaneiro para a Gold Armazéns Gerais. As notas fiscais eletrônicas emitidas para a simulação, as declarações de importação e os DACTs encontram relacionados no demonstrativo 1.1 e juntados aos autos,
comprovando o caminho das mercadorias até o estabelecimento autuado. Desta forma, o ICMS importação cabe ao Estado de São Paulo, de acordo com o artigo 36.1f do RICMES, sendo cobrado imposto auditado por meio da responsabilidade prevista no artigo 11 e 13 do RICMES. Ainda, como não houve comprovação de que as mercadorias posteriormente remetidas em retornos de armazém geral para a Nutex em Rondônia tenha de fato saído do Estado de São Paulo, a presunção de operações internas, conforme previsto no artigo 36, parágrafo 4º do RICMES. Dessa forma, é devida a diferença de 14%, 18 menos 4. Vale ressaltar ainda que os registros de passagens em praça de pedágios indicam que os veículos transportadores não saíram do Estado de São Paulo nas datas das operações. Continuo no meu voto. Em síntese, o fisco constatou simulação de operações envolvendo mercadorias importadas. No caso, o importador Nutex, com estabelecimento do estado de Rondônia, importou mercadorias pelo Porto de Santos e as remeteu diretamente para a armazenagem no estabelecimento da autuada, localizada em Embu das Artes, em Embu, São Paulo. A autuada, por sua vez, emitiu notas fiscais de retorno para o estado de Rondônia. No entanto, constatou-se que as mercadorias importadas não transitaram pelo estado de Rondônia, pois os conhecimentos de transporte demonstram que as mercadorias saíram do Porto de Santos e seguiram diretamente para o estabelecimento autuada, localizado em Embu. Também constatou-se que não houve operação de retorno para o estado de Rondônia, pois os veículos que transportaram as mercadorias transitaram por pedágios paulistas das datas das retiradas em 2 dias subsequentes, ou seja, as mercadorias não saíram do estado de São Paulo. Assim, o fisco exige o imposto, como mencionado no relatório circunstanciado, importação ao Estado de São Paulo, de acordo com o artigo 36.1f do RICMES, está sendo cobrado imposto auditado por meio da responsabilidade prevista no artigo 11 e 13 do RICMES. E no item 2, conforme previsto no artigo 36, parágrafo 4 dessa forma, é devida a diferença de 14 alíquota interna e subtraída 18, alíquota interna subtraída de 4. No recurso ordinário, repete-se as razões da impugnação, com o acréscimo do tópico recursal, do entendimento dos nossos tribunais. Ao analisar as razões recursais, entendo que a decisão recorrida deve ser mantida integralmente. As mercadorias importadas não transitaram pelo estado de Rondônia, bem como não há prova de que a autuada remeteu em operação de devolução as mercadorias para o estado de Rondônia, ou seja, a autuada estabelecida no estado de São Paulo figurou como destinatária das mercadorias importadas e não comprovou saídas interestaduais em retornos subsequentes. Portanto, está correta a exigência do ICMS importação para o estado de São Paulo, destinatário, pois as mercadorias não transitaram pelo estado de Rondônia, tendo em vista que foram remetidas diretamente do Porto de Santos para a autuada que está estabelecida em Embu. Também está correta a exigência da diferença de imposto, uma vez que não se comprovou a operação interestadual. No recurso ordinário, a autuada alega ilegitimidade da parte, sob o argumento de que, abre aspas, não é destinatária legal da mercadoria, pois, conforme explicado, essa apenas armazenava mercadorias de seus clientes e depois emitia nota fiscal de remessa e retorno, conforme destino em seus que esses clientes informavam. Fecha aspas. Para reforçar sua tese defensiva, cita a decisão proferida no AIM 446-382-1. Sem razão, a decisão proferida no AIM do julgamento da IM 446-382-1 é contrária à tese defendida pela recorrente, conforme mencionado na decisão recorrida. Transcrevo parte da decisão recorrida e que demonstra que essa decisão citada no recurso ordinário foi contrária à tese defendida pela recorrente. Continuo no meu voto. Ainda em relação à IM 446-382-1, registro que em sede ordinária a decisão de primeira instância foi mantida integralmente e o ilustre juiz relator José Orivaldo Pérez Júnior, juiz relator da decisão, consigna que em seu voto que, abre aspas, o armazém geral é responsável pela regularidade da saída da mercadoria dos depositantes. Se assim não fosse, os depositantes irregulares se valeriam dos serviços de armazenagem como artifício para dar saída aos seus produtos, sem a necessidade de comprovar todos os requisitos da benesse legal, fecha aspas. Ou seja, a decisão proferida no julgamento da IM 446-382-1 não faz prova a favor da tese recursal, assim não há como acolher a tese de legitimidade da autuada. O tema 520 da STF não socorre a autuada. No caso, as provas demonstram que as mercadorias não transitaram pelo estado de Rondônia. Os conhecimentos de transporte demonstram que as mercadorias saíram do Porto
de Santos diretamente para o estabelecimento da autuada, localizado em São Paulo. Portanto, não houve circulação física no estado de Rondônia. Ressalto as considerações da OFR na manifestação fiscal, que informa a inexistência de, abre aspas, sentido comercial no transporte das mercadorias para o estado de Rondônia, após o desembaraço aduaneiro em Santos, para posterior remessa para o estado de São Paulo, para armazenagem e posterior retorno para Rondônia, bem como que a importadora estaria estabelecida em uma sala comercial, local incompatível para movimentar as mercadorias. Transcrevo aqui a parte da manifestação da AFR que aborda o tema e continuo. De tal sorte, aplica-se o disposto no artigo 11, inciso 3 do RICS. É o que expõe a resposta à consulta tributária 22.690 de 2020. Transcrevo a resposta à consulta tributária e continuo no meu voto. Só um minutinho. Nesse contexto, não há mácula. Também, após a resposta à consulta tributária, transcrevo também no mesmo sentido, decisão proferida pela Câmara Superior no julgamento do AIM 4047298, de relatoria do Dr. Marcelo Amaral Gonçalves, que trata da mesma matéria. E continuo no meu voto. Por fim, mantenho a atualização da base de cálculo da multa nos termos da súmula 13 de 2018 deste tribunal, que assim dispõe. Transcrevo a súmula e finalizo o voto. Antes posto, considerando as provas dos autos, conheço do recurso ordinário e no mérito nego-lhe provimento. O voto já estava disponível. Alguém tem alguma dúvida em relação à matéria, tá? A matéria de fundo é a seguinte: o importador ele está estabelecido no estado de Rondônia, ele importou mercadorias por Santos, o armazém geral está localizado em Imbu, a mercadoria saiu diretamente do Porto de Santos para Imbu, mais tarde, depois de quase um ano, ela foi remetida para Rondônia, mas os conhecimentos o cruzamento de placas, o fisco constatou pelo cruzamento das placas que essas mercadorias não saíram do estado de São Paulo, porque os veículos, nos mesmos dias e 2 dias subsequentes, eles transitavam pelas praças de pedágios dentro do estado de São Paulo. Por isso também ele acabou cobrando um imposto de 18% da operação dentro do estado de São Paulo. Alguém tem alguma dúvida em relação à matéria? Gostaria de se manifestar? Pois não, doutor. Presidente, bom, parabenizo aí pelo voto. Eu costumo, em casos parecidos, mas não idênticos a esse aqui, levar em consideração a possibilidade de uma circulação simbólica, né, a questão do destinatário jurídico, decorrente daquela decisão do STF e tal. Eu iria juntar aqui uma preferência, só para deixar pontuada a minha posição, mas me parece que por envolver um armazém é um ponto um pouco distinto do que eu estava considerando nos meus votos anteriores. Então, eu gostaria de pedir vista só para analisar a figura do armazém nessa questão e voltar com o voto. E pode até já colocar para a próxima sessão disponível, que vai ser bem tranquilo. Ok, obrigado, doutor. Só solicitar vistas, eu já concedo. Então, foi concedido visto o processo da Golden Armazém Logística e Distribuição Limitada, saiu em vista para o doutor Henrique. Com o julgamento desse processo, eu encerro a sessão de julgamento. Agradeço a presença de todos. Tenham todos um ótimo dia, excelente final de semana. Só peço para aguardarem o encerramento da gravação e transmissão.